Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Telenotícias. Vamos às notas que marcam o destaque da atualidade nacional. Para hoje, 24 de dezembro de 2024, começamos com a notícia que mais de 200 profissionais da saúde afetos ao Hospital Central de Maputo não conseguiram chegar ao trabalho esta quarta-feira devido aos protestos violentos na sequência da proclamação dos resultados eleitorais de 9 de outubro pelo Conselho Constitucional. A situação preocupa a direção da maior unidade sanitária do país, que alerta para o agravamento do estado de saúde de vários doentes crônicos, também impedidos de chegar ao hospital. O Hospital Central de Maputo diz que os protestos violentos estão a criar limitações no seu funcionamento. Os trabalhadores não conseguiram aceder ao nosso estabelecimento hospitalar no dia de hoje. Estamos a ter equipas que estão a trabalhar mais de 24 horas, há equipas que já estão a fazer 48 horas e algumas estão a fazer já 72 horas, vão a caminho das 72 horas. Mais do que isso, estamos a ter também problemas com alguns doentes, particularmente crónicos, que não conseguem aceder ao hospital para fazer os seus tratamentos. O número de doentes, comparando aos outros anos, tem estado a decrescer devido à dificuldade de acesso à nossa unidade sanitária. Cerca de 160 doentes, dos quais 88 por trauma e 40 feridos por armas de fogo, que deram entrada nos serviços hospitalares, segundo o médico. Ontem, nos serviços de urgência, nós tivemos 160 doentes, comparando com 223 do ano anterior. Destes 160 doentes que foram observados, 88 foram por trauma, diversos mecanismos de trauma, comparando com 67 do ano anterior. Tivemos 40 feridos por armas de fogo que deram entrada no nosso serviço hospitalar, portanto diversos tipos de feridas. Tivemos acidentes de viação 12, quedas também 11, queimaduras não registramos, feridas por arma branca registramos 4, o que tem estado a crescer comparativamente aos doentes que foram observados no ano anterior. Segundo o diretor do hospital, o Banco de Sangue do Hospital Central de Maputo tem apenas cerca de 180 unidades de sangue disponíveis, o que é insignificante para os serviços. O nosso serviço de banco de sangue, que é um serviço crítico para o hospital, no ano passado, nesta altura do ano, nós tínhamos 718 unidades de sangue, o que era significativamente inferior às nossas necessidades. Hoje, nós temos apenas 180 unidades de sangue disponíveis, portanto, muito aquém das necessidades diárias. No dia de ontem, nós fizemos 55 transfusões e não tivemos cerca de 20 pedidos não atendidos, portanto, não satisfeitos para o sangue. Significa isso que estamos, de facto, em condições bastante críticas em relação à situação do sangue. O nosso apelo é que deixem as viaturas das unidades sanitárias circular, porque transportam pessoal de saúde, transportam doentes para as unidades sanitárias. O nosso pessoal está a ter dificuldades muito grandes para aceder à unidade sanitária. A maior parte dos trabalhadores que acedem têm de caminhar longas distâncias e isso depois complica porque, chegam cansados e com dificuldades de trabalhar. Dos pacientes
que não conseguem chegar ao hospital fazem parte também doentes crônicos, o que preocupa a maior unidade sanitária do país, segundo explicou Mozinho Said. Na Zambésia, várias infraestruturas foram alvo de vandalização em vários distritos, com destaque para Namakura, Niquadala, Mangaja da Costa e Pebani. Momentos depois da proclamação e validação dos resultados pelo Conselho Constitucional, que dão vitória ao Daniel Chapo e o seu partido Frelimo das eleições de 9 de outubro passado. O chefe do Departamento de Relações Públicas do Comando Provincial da PRM na Zambésia, Miguel Caetano, confirma ainda graves lesões a 4 membros da polícia nestes pontos. Neste momento, os danos são ainda por calcular, tendo dito que foram despachadas várias unidades para o reforço e o garante da tranquilidade pública nos distritos em alusão. Os destaques vão para distritos de Namakura, Pebani, Mulumbo, Ile, Alto Moloco, Niquadala, cidade de Quilimane, distrito de Lugela e Mucubera. Distritos estes que tiveram um levantamento popular de manifestações violentas que resultaram na destruição de várias infraestruturas. Para ser mais concreto, no distrito de Namakura, onde os danos foram extremamente avultados, com principal destaque para o governo do distrito de Namakura, a residência oficial do administrador, onde incendiaram a residência, incendiaram o governo do distrito, igualmente 3 viaturas protocolares que encontravam-se na residência. Não parando por aí, os mesmos incendiaram o Tribunal Distrital de Namakura, a Procuradoria Distrital, o CERNIC e o Centro de Saúde no distrito de Namakura. Igualmente, neste mesmo distrito, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral foi alvo de incêndio. Para o distrito de Pebani, tivemos como danos o Tribunal Distrital, que eu assim me referi, um centro de saúde e uma escola secundária. Igualmente, os manifestantes incendiaram essas infraestruturas públicas. No total das infraestruturas da polícia, contabiliza-se até então 8 postos policiais ao nível da nossa província que foram incendiados e danificados na sua totalidade. Como fiz referência, em termos de levantamento, que até agora o Comando Provincial da PRM da Zambésia fez, dão conta de 4 tribunais distritais, 8 postos policiais em diversos distritos, 2 centros de saúde, 2 escolas, uma primária e a outra secundária, uma procuradoria distrital, 4 infraestruturas do STAI, 2 da Comissão Distrital de Eleições, sem contar com a vandalização, saque e roubo em vários estabelecimentos comerciais localizados em vários pontos da nossa. Niquadala e Namakura estão ao longo da Estrada Nacional número 1 e o trânsito ficou condicionado desde o princípio da tarde de ontem e só foi possível o início da circulação depois de uma intervenção por parte da polícia a fim de repor a ordem e tranquilidade pública. Tivemos em algum período, tanto de ontem como nas primeiras horas do dia de hoje, alguma interrupção de trânsito na Estrada Nacional número 1. Contudo, as nossas forças se deslocaram aos locais, retiraram as barricadas
e já neste preciso momento livre circulação de pessoas e seus bens. Aos agentes econômicos que têm estado a ser alvo de saques, o apelo vai para o reforço da segurança nos locais até que a situação se tenha como calma. Mas que nós, como a Polícia da República de Moçambique, a nossa missão é de garantia de ordem e segurança pública. Tudo faremos e estamos a fazer para que haja livre circulação de pessoas e bens e o funcionamento normal de todos os estabelecimentos. Significa isso dizer que as nossas forças estão no terreno a garantir com que a ordem pública seja reposta. Até o princípio da tarde desta terça-feira, alguns transportadores paralisaram as suas atividades de transporte de pessoas e bens por temer vandalização dos meios. Para já, vamos a um espaço de análise com o Dr. Mulungu. Nesta segunda-feira, o Conselho Constitucional, após longo período de espera, validou os resultados do pleito eleitoral, dando vitória esmagadora ao Partido Frelimo e o seu candidato. Boa noite, Dr. Taimo, seja bem-vindo. Que análise faz da validação dos resultados? Eu acho que esses resultados eles chegam no meio a uma expectativa enorme no seio da sociedade moçambicana, ou seja, as pessoas esperavam que de facto a veneranda juíza presidente, a professora doutora Lúcia Ribeiro, pudesse de facto trazer aqui um resultado diferente daquele que todos nós já conhecíamos. Mas é preciso recordar às pessoas que, olha, de facto o Conselho Constitucional podia trazer uma espécie de surpresa dentro destes resultados. Mas é preciso não esquecer que o Conselho Constitucional não ia fugir, de facto, daquilo que foi dito pela Comissão Nacional de Eleições, que era no sentido de que o Chapo, ou seja, o Daniel Francisco Chapo, era o vencedor do último escrutínio e que o Partido Frelimo também tinha a maioria nas legislativas a nível da Assembleia e havia ganho também nas provinciais, na sua maioria. Então, não tínhamos aqui um instrumento sólido ou não tínhamos aqui componentes fortes à luz do direito, à luz daquilo que é o posicionamento do Conselho Constitucional para trazer aqui um resultado diferente deste que já havia sido expelido pela Comissão Nacional de Eleições. Então, no meio a isso, era expectável também que esta divulgação, esta validação desses resultados não pudesse espelhar aquilo que era a expectativa de muito, devido ao contexto em que nós todos estamos mergulhados. Mas era também de se esperar, em uma outra vertente, que o Conselho Constitucional pudesse trazer um resultado que, de facto, criasse aqui uma espécie de harmonização do contexto social em que nós todos estamos a atravessar. Olha, esse contexto social. Estes resultados podiam despoletar dois tipos de ações. Ou seja, se tivesse, de facto, percorrido no sentido de satisfazer aquilo que é o desejo das massas, ou supostamente o desejo das massas, nós iríamos aqui incorrer para uma situação em que o Partido Frelimo, que já havia sido proclamado vencedor pela Comissão Nacional de Eleições, pudesse, de facto, também criar uma espécie de manifestações. Ou seja, podiam ser tímidas, podiam ser mais ferozes, não se sabe, mas é que eles também iriam se manifestar. E também, se fosse no sentido de anulação do processo todo, nós teríamos aqui uma espécie de injustiça, porque a Frelimo perdeu muita legitimidade depois do dia 7 de outubro, que é o dia da votação, até cá. Porque essas manifestações todas, elas giram em torno daquilo que é a má governação e os famosos 50 anos de desgraça. É verdade que pode-se fazer uma avaliação e perceber-se que nesses 50 anos há alguma coisa que foi feito, mas há muita coisa que não foi feito. Então, era preciso aqui trazer, se calhar, um discurso, ou seja, um posicionamento do Conselho Constitucional que pudesse nos trazer a uma situação de paz. Mas parece que
o Conselho Constitucional quis seguir, de facto, aquilo que já estava prescrito, aquilo que era esperado por muitos de nós, que era a validação dos resultados existentes. E o procedeu desta forma, e não há, de facto, aqui elementos que nos possam levar, se calhar, a um outro tipo de resultado, porque a promulgação do Conselho Constitucional ela não se recorre por natureza devido àquilo que representa este órgão neste processo todo, ou seja, é a última instância. Então, se calhar aqui a crítica que podemos fazer é que o Conselho Constitucional perdeu, dentro daquilo que é o contexto nacional, a oportunidade de estabelecer aqui um ambiente pacífico. É verdade que para estabelecer esse ambiente pacífico passava por ignorar certas coisas que pudessem minar aquilo que é o funcionamento do Conselho Constitucional. E para trazer esta paz, podia se calhar ignorar aqui um certo grupo que também está satisfeito com estes resultados. É preciso recordar aqui que é um grupo que está satisfeito com esses resultados e é um grupo que também não está satisfeito. Então, o expectável era ignorar-se o resultado como tal, mas trazer um resultado que pudesse criar uma ponte entre os sentimentos de ambos os grupos, no sentido de trazer uma paz para o nosso Estado através dessa promulgação do Conselho Constitucional. De acesso e vandalização de infraestruturas públicas e privadas? Olha, quanto à questão das manifestações paralisarem a circulação de bens, a circulação de serviços, a circulação de indivíduos, privando assim um certo direito dos indivíduos, eu acho que ela, em parte, não é culpa dos manifestantes. Ela é mais culpa do próprio governo em relação aos próprios manifestantes. Por quê? Quem regula a funcionalidade do cotidiano do moçambicano é o governo. Quem controla, quem monitora e quem dita as regras é o governo. Agora, quando nós entramos numa fase em que o governo não consegue ditar as regras no sentido de controlar ou ter tudo sob controle, nós começamos a perceber que há algo que está a falhar. Olha, nós reclamávamos tanto da questão da presença de Estado. O que é isso de presença de Estado? É a capacidade que o governo tem de chegar em zonas onde não há infraestruturas que pudessem representar o Estado, ou seja, por via de um indivíduo, ou de indivíduos como o regulado, pessoas como chefes do quarteirão e pessoas como os secretários de bairro. Então, era preciso capitalizar essas figuras no sentido em que elas fossem vistas como a presença do Estado numa determinada localidade. Mas o que se viu foi uma marginalização dessas pessoas. Com o tempo, essas figuras, o regulado, o secretário do bairro, a questão dos chefes do quarteirão, foram perdendo o seu prestígio. Foram perdendo o seu prestígio porque foram eles mancomunados com a questão de que a má governação também lhe gera um espelho e eles também não conseguiam, de facto, corresponder àquilo que eram os anseios dos grupos que eles, de facto, deviam representar ou que poderiam representar. Então, nós começamos a ver aqui que a questão da presença do Estado falhou tanto e o governo não conseguiu, de facto, prever o modus operandi das manifestações, não conseguiu responder quando foram despoletadas as manifestações, o governo não conseguiu responder a um nível desejado, porque o governo tem um papel de controlar, de ditar as regras, a funcionalidade cotidiana dos moçambicanos e, em última instância, de impor a ordem. E o governo não conseguiu nem impor a ordem, não conseguiu nem prever os acontecimentos e nem fazer
acompanhamento a esses acontecimentos. Então, estamos aqui perante a uma desgovernação generalizada. Ela é generalizada no sentido de que nós percebemos o engajamento do líder, que é o presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, mas percebemos também um caminho um pouco afastado ou aquém daquilo que era o trilhado pelo presidente por parte dos ministros, ou seja, os ministros que em boa ordem deviam ser as figuras que pudessem de facto fazer um trabalho de base com as suas equipes para ter o controle total dos destinos ou das incidências no seu todo, não conseguiram assim o proceder. Nós começamos a perceber que houve um endurecimento do posicionamento do governo, principalmente através daquelas figuras que representam as forças de defesa e segurança, que é quem devia ter o controle deste panorama todo. Então, a questão mesmo da paralisação da circulação de bens e serviços, da privação da circulação de indivíduos de um ponto para o outro, ela per si não é uma questão que seja culpa na sua totalidade do próprio manifestante, mas também é do governo. O governo devia ou deve, de facto, ter o controle total de todos os acontecimentos no seu país. Não é possível que aconteça uma festa e o chefe da casa não tenha conhecimento. Ou esta festa é surpresa, mas depois da surpresa, o chefe da casa ele começa a ganhar o domínio dos acontecimentos e tem um controle total dos acontecimentos dentro da sua própria residência. Então, cabia ao governo, de facto, ter o controle total. E não trazer aqui termos pejorativos como vândalos, como manifestações violentas, que em parte são, mas não podia assim o designar o governo na qualidade de entidades imparciais e deviam ter trago respostas satisfatórias para minimizar o impacto dessas manifestações. Certo, e tendo sido proclamados os resultados, qual é a análise que faz sobre a comunicação do candidato do Partido Frelimo após o anúncio da sua vitória? Do candidato da Frelimo, o candidato vencedor, de acordo com o acórdão do Conselho Constitucional, o Daniel Francisco Chapo, eu acho que é um posicionamento normal. É um posicionamento normal no sentido de estar aqui a trazer elementos que fundamentam aquilo que é a sua vitória. É verdade que o seu semblante não parecia, de facto, o semblante de quem acaba de atingir o posto máximo do poder político a nível do Estado moçambicano, mas, em boa virtude, disse aqui que, de facto, foi um discurso normal. É verdade que podia trazer aqueles discursos agressivos em termos de retórica, os discursos que levam consigo as grandes palavras que a Frelimo tem-nos habituado ao longo da sua história. A questão da vitória retumbante, asfixiante, qualquerizante, esmagador. Esses termos, de facto, eu acho que o Daniel Chapo fez bem por ter ignorado. E isso é importante. O outro, porém, que ele traz consigo no seu discurso é a questão da repetitividade em dizer que ele vai governar Moçambique com os moçambicanos, para os moçambicanos. E isso é importante porque ele começa a perceber aquilo que se fez ao longo dessa história. Ou seja, conseguiu a Frelimo, de facto, governar, mas foi por uma parte de moçambicanos. Porque a maioria deles, de facto, ficaram à margem desta governação. Não houve a questão da presença do Estado, não sentiram-se governados, não sentiram as políticas públicas, tanto no seu prato, tanto no seu bolso, tanto no seu cotidiano. Então eu começo a achar que o Daniel Chapo é uma figura que já percebeu que deve governar todos os moçambicanos, com os moçambicanos e para moçambicanos. Mas é preciso aqui perceber uma particularidade. O Daniel Chapo
terá dito que ele foi um pé descalço, terá dito que ele cresceu pobre, foi nascido pobre. Então, esta questão da pobreza, o conhecimento, o domínio da pobreza, ela é muito primordial para que certas figuras compreendam aquilo que é a dor do outro. Compreendendo a dor do outro significa que vai trazer respostas para responder a estas inquietações destas pessoas que vivem numa questão ou numa situação de insegurança alimentar. Pessoas que não sabem o que vão comer no amanhã, pessoas que ganham dinheiro para comprar algo para comer naquele momento, pessoas que vivem numa incerteza, que são a maioria no nosso Estado. Então é preciso que se crie uma base para que essas pessoas se sintam acarinhadas pelas políticas públicas, e eu acho que, entre linhas, o discurso de Daniel Chapo, ele traz um pouco disso. Mas também, quando o Daniel Chapo ele traz a ideia de que vendeu petróleo para poder comprar lápis e caderno para poder ir à escola, ele geralmente é uma imagem de que se calhar ele conseguirá responder àquilo que é a perseguição que nós temos visto de pessoas como ambulantes. Os ambulantes, eles são muito perseguidos no nosso país pelas entidades que devem zelar ou os capacitar no sentido de trazer um ambiente de negócio para que eles consigam também o seu pão. Então, é preciso aqui pegar esses pontos todos, usando-se também da questão desses ambulantes, que eu usei como exemplo, para que, de facto, tenhamos uma governação de verdade. Por quê? Nós tivemos 49 anos, foram 49 anos em que se governou um certo grupo. Um grupo beneficioso do poder. E este grupo que está sendo chamado hoje, este grupo que o povo grita os seus nomes, este grupo que o povo vem destruindo os seus bens, vem destruindo aquilo que esse grupo construiu, porque é esse grupo que se beneficiou em boa parte destes 49 anos. Enquanto que a maioria ficou às margens das políticas públicas, ficou às margens de conotações como vândalos, ficou às margens de vários tipos de títulos que foram atribuídos ao longo dessa história. Então, eu acho que, a bom rigor, o Daniel Chapo pode, de facto, trazer aqui algumas soluções. Mas isso vai depender da sua leitura, vai depender da equipe que ele vai escolher para fazer o seu trabalho, vai depender daquilo que ele vai projetar para todo o Estado moçambicano, para que, de facto, consiga um espaço para governar. Mas também é preciso recordar que ele agora deve começar a percorrer o caminho da reconciliação com a nação moçambicana. A nação moçambicana precisa de alguém. Fora ao Venâncio Mondlane, precisa de uma outra pessoa que deve advir destas figuras que estão na liderança. Pode não ser o Chapo como tal, mas alguém da sua confiança que possa trazer uma reconciliação, que possa trazer o povo para o lado do governo e trazer o governo para o lado do povo, para que estes dois consigam, de facto, caminhar juntos para que tenhamos uma governação de verdade. E não isto tudo que nós temos assistido ao longo da história. Bom, e de modo a concluir este espaço de debate, o que se pode esperar do Venâncio Mondlane de hoje em diante após a derrota eleitoral? Venâncio Mondlane é um político, é um ator político cheio de surpresas. Digo isso porque ontem ele antecipou a promulgação dos resultados por parte do Conselho Constitucional, fez uma live na qual ele alertava as pessoas para que não pudessem se fazer as ruas, para poder fazer as manifestações, deviam ficar em casa, e esta toda semana não podia se trabalhar em jeito de contestação dos resultados, mas também como forma de fazer com que os helicópteros, as viaturas blindadas da polícia pudessem, de facto, gastar o seu combustível.
É verdade que esse discurso, em parte, parece de quem tem uma informação privilegiada quanto à questão da logística da polícia. E esse discurso, ao mesmo tempo, parece de quem já via ou sabia daquilo que viria do Conselho Constitucional. Mas é preciso compreender que esta figura é uma caixa de surpresas, é dotada de muita astúcia, é por isso que prever o que vai fazer esta figura ou o seu posicionamento depois dessa promulgação chega a ser um pouco complicado. Mas porque a política nos dá a possibilidade de fazer aqui umas previsões, tendo em conta aquilo que é o rumo dos acontecimentos, pegando ou se baseando na história. É preciso também dizer que, olha, o Venâncio Mondlane vai endurecer sim, de facto, o seu posicionamento. Os manifestantes vão tomar um rumo agressivo, vão ser mais ferozes que antes, e o Venâncio Mondlane vai criar um ambiente propício para que ele, de facto, ganhe espaço. Um espaço que lhe possibilite essa tomada de posse no dia 15. Mas é preciso também dizer que esta figura de Venâncio Mondlane, na política nacional, ela já não pode ser ignorada. Ou seja, o Daniel Chapo, de acordo com aquilo que é o acordo do Conselho Constitucional, é o vencedor. Mas é o vencedor à luz da lei. Ou seja, ele, à luz da lei, será o presidente da República. Mas corremos risco, à luz daquilo que é o desejo do povo, ser o Venâncio Mondlane o escolhido. Então, é preciso aqui trazer uma ponte entre esses dois posicionamentos para que não entremos numa desgovernação acudizada para evitar certos conflitos futuros. Então, é preciso que o Chapo, agora tendo de facto a certeza de que ele estará na Ponta Vermelha próximo ano, se aproxima a esta figura. Pode ser através de uma equipe que ele possa criar e uma outra equipe que possa ser criada pelo Venâncio Mondlane para haver aqui um diálogo. É verdade que, em boa parte, também não pode ser um discurso bipolarizado, senão vamos ter aqui resultados que não vão satisfazer a todos. É preciso que haja aqui mais atores envolvidos. Podem ser os outros partidos que tiveram a possibilidade de colocar lá os seus escolhidos para essas eleições que concorreram às presidenciais, que são a Renamo, que teve lá o Sufo Momad, e o MDM, que teve lá o Lutero Simão. Então era preciso que também esses partidos, a sociedade civil, também algumas organizações que lidam com este processo político ou democrático, pudessem ter lá um espaço. Os acadêmicos também podiam ser chamados. Isto para quê? É que em momentos de crise, Estados democráticos, eles costumam criar aquilo que é conhecido como governo da unidade nacional. E é este governo que traz consigo soluções para responder a esses problemas. E este governo de unidade nacional, ele é, de facto, um governo que visa estabelecer um ambiente de transparência onde todos eles comungam das mesmas informações e do mesmo ideal, que é o desenvolvimento, e também daquilo que é a restituição do ambiente pacífico no Estado. Então, este governo da unidade nacional, em parte, iria servir para responder a estes problemas. Então, o posicionamento do Venâncio Mondlane, ele deve ser privado com atos que possam, de fato, satisfazer aquilo que é o desejo de todos nós. E o desejo de todos nós é a paz, é um ambiente pacífico, onde todos nós possamos ter oportunidades de forma igualitária para poder percorrer rumo ao desenvolvimento de uma forma em que cada um de nós se sinta justiçado e não injustiçado. Muito obrigada, Dr. Taimo.
Para já vamos dar continuidade ao nosso espaço informativo. Profissionais de saúde em Inhambane paralisam atividades por falta de pagamentos de horas extraordinárias e, segundo os mesmos, só voltarão a cumprir os turnos assim que o valor estiver nas suas contas. Queremos nosso turno! 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 São profissionais de saúde afetos no Hospital Provincial de Inhambane, onde, com cânticos e dísticos, amotinaram-se de frente ao hospital para exigir os pagamentos das horas extraordinárias e de subsídios de diuturnidade. Segundo os mesmos, a situação já vem se arrastando há mais de 2 anos. Estamos aqui nesse momento a reivindicar o nosso direito. Queremos dinheiro de turnos, referente aos anos 2022, 23 e 24. O que é que a direção do Hospital Provincial diz? A direção não diz quase nada. Metemos muitas cartas, prometem se pronunciar e não se pronunciam nada. Estamos a reivindicar os nossos direitos, que é pagamento de turno, e há muita coisa que acontece aqui nessa orgânica que, de verdade, as entidades superiores deveriam fazer a supervisão no que diz respeito à entidade, porque a direção que nós temos, não sei como é que ela funciona de verdade, mas pedimos mesmo a quem de direito vir averiguar a situação. Os profissionais reconhecem que, ao tomarem esta decisão, poderão colocar os pacientes à sua sorte, mas dizem não ter outra alternativa a não ser esta, como forma de pressionar o governo a pagar o que lhes deve. Nós não gostaríamos que os pacientes ficassem, que vivessem esse momento, porque o nosso maior valor é a vida, é salvar a vida. Só que eles, os pacientes, também sentem por nós, porque as atividades de verdade estão subcarregadas. Os grevistas dizem que poderão voltar a cumprir os turnos assim que o valor que lhes é devido estiver nas suas contas. Agora estamos cansados, queremos dinheiro na conta, a gente volta a fazer tudo. Senão a gente paralisa as atividades, sim. Nós estamos cansados, pedimos a entidade máxima que venha averiguar a situação. Nós, a partir de hoje, estamos a paralisar tudo, nós vamos fazer horário normal. Para além desta situação, os profissionais afetos nesta unidade sanitária também falam de más condições de trabalho. Na Zambésia, o Instituto Politécnico Islâmico de Moçambique coloca para o mercado de emprego mais de 250 graduados em diversas áreas de saúde da província. São graduados das áreas de saúde materno-infantil, técnico de medicina geral, entre outros, que recebem os seus diplomas por anos de aprendizado teórico e prático com vista a salvar vida nas unidades sanitárias ao nível das comunidades. A estes, o apelo foi para que saibam reconhecer o seu aprendizado, melhorando a vida e o bem-estar das comunidades, atendendo os pacientes com humanismo. O conhecimento que hoje testemunhamos, que possuem em vós como técnico de saúde, em árabe nós designamos como um amana. Um amana significa um pertence comum. Use este conhecimento para o benefício ao próximo. Não pensem que o conhecimento que vocês adquiriram durante esses 30 meses é para o vosso bem. Como dizia um grande poeta grego, devem viver a vida para os outros. Porque, como sabem, os rios não bebem a sua própria água. As plantas não usam a sua sombra. Simplesmente elas produzem a sombra, mas ao benefício dos outros. Assim como as árvores não consomem as suas frutas. Portanto, elas fornecem frutas, mas são consumidas pelos outros. Em sua mensagem, os graduados dizem ter noção das responsabilidades a qual são incumbidas. Para além de salvar vida, tem também a noção de humanismo que se prenderá no seu dia a dia em atividades laborais, em conhecimentos adquiridos neste percurso, com o propósito de não apenas salvar vidas, mas garantir que haja uma redução de enfermidade nas comunidades. O sorriso de um paciente
O administrador do distrito de Climane, Amostra Sobrinho, presente na cerimônia, deixou o apelo para que estes, a partir do compromisso assumido, através do seu juramento feito, estão aptos para contribuir com a competência e inovação no setor de saúde. Hoje é o dia em que o vosso esforço é reconhecido e celebrado. O diploma que recebem não é apenas um símbolo de conhecimento, mas é um compromisso de aplicar o que aprenderam para o bem-estar das nossas comunidades. Lembrem-se das palavras de Deus. Aquele que busca conhecimento, busca a luz de Allah. É um adito. Com o conhecimento adquirido, cabe a cada um de vocês iluminar o caminho da cura, do cuidado e da compaixão para aqueles que mais precisam. Esta é a 4ª cerimônia de graduação levada a cabo pelo IPIMO desde a sua instalação na província da Zambésia. Já na área do desporto, a equipe feminina de futebol, o Walicaia, sagrou-se campeã com 8 golos contra 1 de Matemele Futebol Club neste domingo no campo municipal de Zimpeto. Torneio este levado a cabo pela Igreja Ministério Salvação e Cura. O torneio, que foi organizado pela Igreja Ministério de Salvação e Cura, chegou ao fim com grandes emoções após dias de intensas disputas entre as equipes locais. O evento contou com a participação de clubes de futebol amador da região, oferecendo uma plataforma para a integração e diversão da comunidade. A competição foi marcada por vários jogos vibrantes e pela dedicação dos jogadores, que deram tudo em campo em busca de uma vitória. A busca pela terceira posição foi acirrada entre as congêneres de Kobe e Trevo Futebol Clube. Em uma partida bastante movimentada, a equipe de Esperança de Kobe abriu o marcador com uma vantagem de 4-1. Com futebol rápido e bem coordenado, o time dominou a maior parte da partida, deixando o Trevo Futebol Clube com poucas oportunidades de reação. O placar refletiu a superioridade da equipe, que agora se consolida como a terceira melhor equipa do torneio. Na grande final, a equipe Walicaia não deu chances para Matemele Futebol Clube, vencendo com impressionante vantagem de 8-1. Desde o apito inicial, o Walicaia demonstrou grande superioridade técnica e física, dominando o jogo de forma absoluta. O destaque da partida foi a atacante do Walicaia, que marcou 3 golos e foi fundamental na construção do placar elástico. Matemele Futebol Clube, embora esforçando, não conseguiu reagir ao poder ofensivo da equipa KPA, que se mostrou mais preparada e entrosada. E é desta maneira que colocamos o ponto final do nosso espaço informativo. Com a promessa de voltar amanhã, fique com a restante apresentação do nosso canal. Boa noite, Feliz Natal!